Alguma vez você foi instalar um interruptor paralelo e não se deu bem? Acabou não funcionando? Então assista esse vídeo que você vai entender por quê. Hoje nós vamos abordar um tema chamado o jeito certo e o jeito errado para se instalar um interruptor paralelo. Essa aula teve um propósito porque, em certa ocasião, eu fui chamado para resolver um problema onde um empreiteiro ele passou o domingo inteiro tentando acertar a forma de fazer a ligação de uma chave paralela e acabou não tendo sucesso. E para nós que somos da área, a gente às vezes não se apercebe que existe uma forma correta de fazer a ligação na chave paralela. A chave paralela ela tem 3 conexões. Então, eu tenho uma chave paralela aqui, eu posso até dizer a marca é a FAME, por exemplo, onde ela tem 2 posições, uma para cá, outra para cá, e tem 3 pontos de conexão. Obviamente, eu vou precisar de 3 condutores elétricos ligados nesses pontos de conexão. Mas o interessante é que eu tenho que descobrir, nesta chave aqui, qual é o ponto de interligação dos outros pontos laterais. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto central, que é um ponto de conexão. E este ponto aqui, ele vai tanto numa posição da chave conectar o lado da esquerda, quanto em outra posição da chave ele conecta o lado da direita. É importantíssimo que você descubra, antes de fazer a ligação em qualquer obra, que você descubra qual é o ponto central, que é o ponto de articulação da chave paralela. Então, nós vamos mostrar para vocês como é que se descobre isso. E se nós fizermos a ligação, a colocação dos fios numa posição errada, diferente do que eu vou mostrar, nós não vamos ter êxito na ligação paralela, que, na verdade, qual é a função de se colocar uma chave paralela? É controlar um ponto de luz ou algumas luzes ligadas em paralelo, nós vamos controlar com 2 pontos distintos. Nós faremos tanto liga, acende ou apaga em qualquer um desses pontos, qualquer um desses interruptores, nós vamos controlar esse ponto de iluminação. Então, vamos acompanhar o vídeo que eu vou desenvolver com vocês e vocês vão entender exatamente por que, se não fizer a ligação corretamente, nós vamos encontrar bastante dificuldade em fazer a função paralela corretamente. Então, vamos lá. Muito bem. Vamos ver, então, o jeito certo e o jeito errado de fazer uma ligação de chaves paralelas. Como todos sabemos, nós sempre vamos precisar de pelo menos 2 chaves paralelas para fazer o efeito paralelo, que é controlar uma lâmpada com 2 pontos distintos, que seriam as chaves paralelas. Então, acompanhe comigo aqui. Nós colocamos um esquema que vai nos demonstrar as possibilidades de ligação de 2 chaves paralelas. Vamos iniciar lembrando que eu vou ter disponível, lá do meu quadro de força, uma fase, um neutro e o elemento terra, que seria a proteção, ok? Não necessariamente para iluminação a gente necessita da proteção, mas quando nós vamos instalar, por exemplo, lâmpadas que são blindadas, o próprio fabricante da lâmpada, às vezes, ele recomenda que seja aterrado a carcaça da lâmpada, ok? Muito bem. Vamos lembrar o seguinte, quando nós tratamos de uma lâmpada, veja, por exemplo, aqui um exemplo de um soquete. No soquete nós temos 2 terminais e se tiver o terra, haverá 3 terminais. Então, vamos entender que, a partir do princípio que nós temos 2 terminais. Um deles está ligado no bulbo da lâmpada, que é essa parte metálica maior, que envolve
onde nós vamos rosquear a lâmpada. E o outro condutor está justamente no centro dessa lâmpada. Então, toda vez que nós lidarmos com lâmpadas, nós, olhando aqui no esqueminha, um dos fios, um dos cabos, estará ligado no centro daqui do soquete. E o outro, que é o neutro, ele estará sempre ligado no bulbo, onde nós vamos rosquear a lâmpada. Por que deve ser feito dessa maneira? Justamente para se evitar tomar choque. Se você colocar a fase no lugar do terra, você vai ter sempre no bulbo a fase. Então, a hora que você está trocando, você encosta o dedo nessa parte do bulbo, na hora que está desrosqueando a lâmpada, e a recomendação é sempre desrosquear uma lâmpada pela parte do vidro, não com o dedo aqui em cima, tá? Para não tomar choque. Então, a gente vai simbolizar esta ligação de lâmpada sempre assim. O neutro, que vai ser ligado no condutor aqui no bulbo, e o outro condutor da lâmpada vai ser ligado justamente no fio retorno, que é o segundo fio. Nós vamos identificar com essa estrelinha, dizendo que esta é a ligação correta da lâmpada, onde aqui se coloca o centro e aqui se coloca no bulbo os neutros. Sempre que falarmos em lâmpadas, sempre nós vamos ter que levar o neutro para o bulbo das lâmpadas. Entendido isso? Muito bem. Uma chave paralela, ela tem 3 conectores que serão ligados os cabos. São 3 cabos que vêm aqui, ó. São 3 posições de conexão. A chave paralela, como vocês veem aqui na figura, nós temos aqui a ligação dos... aqui são os parafusos e os cabos entram aqui na lateral, tá? Ok? É igualzinho essa daqui. Muito bem. Existem chaves, de acordo com fabricantes, que existe um ponto desses 3, existe um ponto que nós vamos chamar de ponto de articulação, só para entendermos melhor como funciona uma chave paralela. O que eu chamo de ponto de articulação é um ponto, como nesse caso eu estou indicando aqui, ó, é o ponto onde eu vou ligar em uma das chaves paralelas o condutor fase. Em outro, na segunda chave paralela, eu vou ligar nesse ponto de articulação, ou vamos chamá-lo também de ponto central, é aonde eu vou ligar o retorno que vai justamente para o centro aqui desse soquete, ok? Está me faltando o termo, soquete, ok? Muito bem. Nós vamos mostrar detalhadamente como é que eu identifico nas chaves paralelas onde está o ponto de articulação. Isso é fundamental, para que você faça uma única vez e não fique tentando 36 possibilidades para tentar localizar onde está o ponto de articulação. Nós vamos utilizar um multiteste, que é este aparelho aqui em amarelo, né, na escala de continuidade. Bom, esse aparelho pode ser adquirido, não precisa ser sofisticado, tudo mais. O importante é que ele tenha uma fonte sonora, que isso ajuda muito para a gente identificar a continuidade. Então tem uma escala, que é a escala onde aparece a figura de um diodinho, e essa é a escala de continuidade. Aqueles que têm a fonte sonora vão fazer esse efeito aqui, ó. A hora que você curto-circuita esses 2 pontos, ele dá o efeito sonoro, e isso nos indica que existe um curto entre esses 2 pontos. Isso é bom para a gente fazer alguns testes. Seja, por exemplo, este soquete. Nós comentamos no vídeo que o soquete ele tem 2 pontos de conexão. O primeiro ponto, que é a saída deste cabo aqui, por exemplo, então nós vamos ver os testes que a gente pode fazer aqui nesse soquete. Eu vou segurar aqui em uma dessas saídas aqui e vou com o outro com outro terminal, com outra ponta, eu vou procurar se ele dá continuidade no bulbo, né, do soquete, ou ele dá continuidade na parte central do soquete. A parte central, por aqui, talvez não dê uma boa
visualização. Mas eu vou colocar primeiro na parte central e não escutei barulho nenhum. Então não tem continuidade na parte central. Aqui não tem, ó. Ok? Agora eu vou encostar a parte metálica no bulbo. Vamos ver se dá continuidade. Deu continuidade. Significa que este é o terminal onde eu vou ligar o fio neutro, ok? O fio azul. E o outro, com certeza, vamos só certificar que o outro é a parte central do soquete. Vamos lá, chave. Vamos ver se aqui ele apagou. Vamos ver. Aqui, ó. É a parte central do soquete. Ok? Bom, quando a gente está lidando com luminárias, é sempre interessante, antes da instalação, antes de ligarmos toda a fiação e tal, a gente fazer esse teste se entre esses dois pontos não dá continuidade. Não deve dar, porque se está dando continuidade, ó, não está dando continuidade, significa que não está nada em curto aqui dentro da lâmpada. Se tiver algo em curto aqui dentro da lâmpada, obviamente, a hora que você aplicar 110 volts aqui nesses dois terminais, vai dar um curto-circuito, ok? E o disjuntor vai desarmar. Então, alguns soquetes de não tão boa qualidade, eles têm essa lâmina central muito frágil. Às vezes ela até encosta no bulbo. E a hora que você rosqueia a lâmpada, ela é uma lâmina que ela deveria encostar somente na parte central, né? Na hora que ela faz o rosqueamento da lâmpada. Mas de tanto você colocar a lâmpada, tirar a lâmpada, nós vamos acabar tendo a possibilidade de fazermos aqui com que essa lâmina ela fique fixa, ela perde a elasticidade dela e ela acaba até encostando no bulbo e aí o soquete está condenado. Então, o importante é o seguinte, fazer os testes e não deve dar continuidade e descobrir qual é o lado que é o neutro. É colocarmos isso no bulbo, na parte metálica, né? E vamos ver onde dá o teste. Aqui, vamos ver. Ok, então, encostei aqui no bulbo e eu obtive a informação sonora, significa que está em curto este cabo com o bulbo. Ok, aqui é que eu vou ligar o neutro e aqui eu vou ligar a fase na hora da instalação. Isso é no caso do soquete. No caso de uma chave paralela, a chave paralela, conforme nós dissemos, ela tem 3 pontos de conexão de cabos, ok? Então eu preciso descobrir qual é o ponto de articulação. Para fazer esse teste é simples. Com esse aparelhinho, né? Vejo se ele está funcionando, está com o som, e vou ver, coloco ele, por exemplo, escolho um desses terminais aqui, né? E coloco aqui no centro, por exemplo. E escolho uma das posições, tanto faz. Escolhi essa posição e encostei aqui do outro lado. Acionou, legal. Se ele acionar, a hora que eu tiro ele daqui, mudo a chave e ele acionar do outro lado, eu descobri que este é o ponto central. Ó, vamos ver se ele tem informação sonora. Teve. Então, significa que este é o ponto central, que é o ponto de articulação. Vou fazer um exemplo, digamos que eu imagine que fosse este aqui, ó. Coloquei aqui o ponto vermelho. Vou testar com um dos lados. Deu. Vou mudar a posição. Não deu. Então não é o ponto de articulação. Ok? Se eu estivesse testando esse lado aqui, ó. Digamos, esse lado aqui. Deu continuidade, mudo a chave, não deu continuidade. Significa que esse não é o ponto de articulação. Então vocês escolhem uma das pontas de teste e falam assim, olha, este é o ponto que eu vou ver se ele é ou não o ponto de articulação. No caso, escolhi o ponto central. Vamos ver se esse é o ponto de articulação. O que tem que acontecer? Numa das posições da chave, o ponto central, vamos ver se aqui está apertado. Vamos abrir aqui, ó, para facilitar, e eu vou conectar aqui
vai nos facilitar o teste e o entendimento também. Então, eu vou ver se este é o ponto que eu estou procurando, se é o ponto de articulação. Eu vou tentar, escolho uma das posições, tanto faz, e vejo onde dá continuidade. Aqui deu continuidade. Então, se deu do lado de cá, no outro ponto, com a chave na outra posição, tem que dar continuidade também. Deu. Então, significa que este é o ponto central. Ok? É assim, é um teste simples. E esse teste faz com que vocês não precisem testar na instalação pelo menos 36 vezes, né? De todas as possíveis possibilidades. Simples, né? É só isso aí. A chave, ela tem duas posições. Uma e duas. Liga de um lado, liga do outro lado. Então, e para fazer o efeito do paralelo, a gente precisa de duas dessas chaves. Uma, eu vou ligar a fase no ponto de articulação e na outra chave eu ligo este ponto de essa cabeação que vai até o ponto central da lâmpada, ok? Bom, do jeito que está aqui em cima, fase vai na primeira chave que eu chamei de S1 e aqui, saindo da chave S2, que é esse condutor aqui, ó, nós temos aqui o retorno que vai ligar no soquete. Muito bem. Daqui do lado, eu vou dizer para vocês, eu criei uma tabelinha que eu chamo de tabelinha da verdade, onde ela identifica todas as possibilidades de articulação dessas duas chaves. Então, por exemplo, como é que eu descubro quantas articulações eu vou ter se eu tenho duas chaves? Bom, é só pegar o número, essa aqui é a fórmula, mas não precisa decorar a fórmula, só para que vocês saibam. Eu pego quantas posições essa chave tem? Duas posições. Uma posição do lado de cá, outra posição do lado de cá. Então, eu ponho o número de posições, são duas, elevado ao número de chaves que eu tenho no meu sistema. No meu sistema tem duas chaves paralelas. Então, eu tenho duas posições elevado a duas chaves paralelas, é 2 vezes 2, dá 4 possibilidades. Ok, então essas 4 possibilidades estão aqui. E vamos acompanhar passo a passo como que eu faço essa interpretação. Veja aqui a primeira situação, está aqui. Então eu tenho 3 pontos onde eu ligarei os meus cabos. Cabo do meio, no ponto de articulação, no outro ponto que eu identifico com o número 1 e o outro ponto que eu identifico com o número 2. Então, se eu tenho 3, aqui, ó, esse aqui é o ponto fase, aqui do lado eu chamo de 1, aqui eu chamo de 2. Ok. Então, como é que funciona a chave paralela? Ou ela liga esse ponto central com esse ponto 1, ou ela liga este ponto central com o número 2. E só. São essas duas possibilidades. Esta e esta. E, neste caso, eu chamo de ponto central, porque essa aqui, por exemplo, é uma chave da FAME, né? E eles colocaram o ponto central exatamente no centro, aqui no meio, tá? Aqui no meio. Então, eu estou chamando de ponto de articulação, é o ponto central. Se fosse uma chave paralela da Schneider, por exemplo, o ponto de articulação não é o do meio. Por isso que é preciso fazer um teste antes, para a gente não ficar louco, igual ficou esse meu amigo empreiteiro. Então, vejamos aqui a posição S1 da chave S1 ligado na posição 1 e a posição da chave S2 ligado na posição 1. A tabelinha da verdade, quando S1 está na posição 1 e S2 na posição 1, eu vou ter o L na situação 1, que eu chamo de ligado. Situação 1, ligado, acesa. Situação 0 é apagada. Então, quando está S1 em 1, S2 em 1, eu vou ter corrente passando por aqui, ó, vem lá da fase e tal, passa por aqui, vem para cá, tá? E chega na lâmpada. Como na lâmpada já está o neutro, eu estou colocando 110 volts na lâmpada, ou 220 se ela for 220, e ela vai acender. Por isso, acende a lâmpada. Muito bem. Situação 2. Eu vou deixar a chave S1 na posição 1 e vou articular S2 para a posição 2. Então, seria esta situação. O que acontece agora? A lâmpada não acende. Então, S1 na posição 1, S2 na posição 2,
está aqui, ó. Vem aqui a tentativa de passar a tensão para chegar até a lâmpada e não consegue, ela morre aqui, ó. Ok? Então, não vai para cá porque aqui não está ligado. Então, é S1 na 1, S2 na 2, S1 na 1, S2 na 2, lâmpada apagada. Terceira situação, S1 na 2, S1 na 2, S2 na 1, S2 na 1. A lâmpada também está apagada. Por quê? Não circula corrente, nem a tensão chega até o ponto de saída aqui. Não sai. Então, não chega a tensão na lâmpada, não vai acender a lâmpada. É a situação 0. E a quarta possibilidade, S1 na 2 e S2 na 2. Neste caso, está chegando a tensão até aqui, este ponto da lâmpada, do soquete, então eu vou ter 110 volts entre este ponto central do soquete e a lateral, que é o neutro. Vou ter os 110 volts, por exemplo, que nós estamos admitindo para essa lâmpada. E ela acendeu. Bom, o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte. Nessa sequência, nesse estudo que fizemos, de liga um, liga o outro, nessas 4 possibilidades, eu tenho 2 delas acendem a lâmpada. Muito bem. Isso faz com que tanto o controle dessa chave S1 e dessa chave S2 façam o efeito paralelo que eu preciso para controlar essa lâmpada. Aqui nós poderíamos ter várias lâmpadas. O exemplo que nós estamos dando é com uma única lâmpada, mas poderia ser várias lâmpadas. Tá? Muito bem. Vamos atentar para a seguinte situação. Este ponto, se eu mantiver o S1 nessa situação onde o ponto de articulação ele fica aqui onde eu pintei aqui de roxo, eu tenho 4 possibilidades, né, de articulação dessas chaves. Então, se eu pegar esse pontinho roxinho, só ele, e passar aqui para cima, então o primeiro ponto de articulação seria, o ponto 1 seria este, por exemplo, e o ponto 2 aqui embaixo, por exemplo. Se eu passar, e aí eu teria 4 possibilidades. Se eu passar esse ponto roxo aqui para baixo, e o ponto 1 está aqui em cima, o ponto 2 seria aqui do lado, imagine comigo, eu teria mais 4 possibilidades. Então, veja, para cada pontinho desses daqui, ele estando nessa posição, eu tenho 4 possibilidades se o ponto central está aqui, 4 possibilidades se o ponto central está aqui e 4 possibilidades se o ponto central estiver aqui. Então, para uma única posição de S1, eu vou ter 4 mais 4 mais 4. Então, eu tenho 12 possibilidades para cada situação dessa. Para este ponto, eu tenho 12 possibilidades de articulações. Se tivesse aqui mais 12, e se tivesse aqui mais 12. Vocês imaginam, eu teria 3 vezes 12, que daria 36 possibilidades. É por isso que o meu amigo ficou o domingo inteiro testando os fios, porque nas saídas das 2 caixinhas onde ele colocaria as chaves paralelas, ele tinha 3 fios saindo do lado de cá, 3 do lado de cá, e ele começou a fazer tentativas e erro. E ele tinha que tentar e anotar 36 possibilidades para achar a posição certa. Muito bem. Se ele tivesse feito o teste antes nas chaves paralelas, antes de fazer a ligação, ele já ligaria direto na posição correta. Ok? Vamos ver como é que seria, por exemplo, uma ligação errada. Vamos fazer agora um segundo exemplo. Veja só. Vamos fazer passo a passo. A chave S1, normal, com a fase ligando aqui no centro, e a chave S2, eu mudei a posição lá para cima. Então, olha só. Vem a fase aqui, liga aqui em cima, vem para cá, acendeu. Então, chave S1, S2 na posição 1, acendeu. Vamos ver a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é a segunda articulação de S2, vem para cá. Seria isto. Ó. O que acontece? S1 em 1, S2 em 2, a corrente tenta circular, não circula a corrente, o circuito está interrompido, então também não passa a tensão, a lâmpada não vai acender. Terceira possibilidade, S1 em 2, que é esse caso. S2 em 2, em 1. Aliás, aqui ligou em 2, S2 em 2, né? 2 e S2 em 2.
É esse caso aqui, também não acendeu. E essa aqui é a última situação. Vamos ver se ele pulou aqui. Tem essa posição aqui que S faz aqui, essa situação. S2 em 2 e S2 em 1. Também não acende. E por fim, S1 em 2, S2 em 2. Bom, veja só. Então, para cada posição que eu coloco esta chave S2, eu vou ter mais 4 possibilidades de situações que eu tenho que ficar testando. É por isso que ele não acertou. Isso aqui é um exemplo de uma chave paralela da Schneider, por exemplo, onde a gente olhando para a chave nos leva a crer que este seria o ponto central, ponto de articulação. Ou ele ligaria este ponto com esse e na outra posição da chave, este com esse. Não é isso que ocorre. O ponto de articulação é este. Ele liga este com este ou este com este. Então, precisa ser testado. Dependendo do fabricante, ele pode ter uma linha de produção diferente daquela que nós estamos acostumados. Então, testa-se antes as chaves com um multiteste, um multímetro que se chama, né? Que é um testador, na situação de continuidade, para que a gente descubra onde estão os pontos de articulação das chaves paralelas. Uma vez descobertos os pontos corretos de articulação, nós vamos resolver definitivamente, numa única vez, você já faz a ligação correta da chave paralela. Eu espero que tenha ajudado, não há necessidade de nós fazermos mais exemplos, né? Mudando daqui para cá, isso daí vocês podem tentar fazer em casa, e vocês podem fazer testes, não vai dar curto-circuito, nada, podem fazer testes que não vamos conseguir identificar outra posição que não a única que existe de fazer a ligação correta. O que eu atento para vocês é o seguinte. Bom, quando a gente liga as posições erradas em uma das chaves, ou até nas duas chaves, a gente só tem uma única, na tabela da verdade, a gente só vai ter uma única posição que acende a lâmpada. E não duas, como ocorre quando você faz a ligação correta. Tá? Esse é o alerta que eu faço a vocês. Então, eu espero que esse vídeo sirva de atenção para vocês e para aqueles que desejam e não querem passar nervoso fazendo uma ligação paralela e acertem logo de cara. É só fazer os testes devidos, né, nas chaves antes, ok? E sempre lembrando que quando ligamos os soquetes, né, sempre ligar no bulbo do soquete o terra, o neutro, aliás. E se precisar o terra, liga-se também o terra, desde que seja recomendado, né, pelo fabricante do globo que você está instalando, né, da luminária que você está instalando. E a parte central do soquete é a saída da segunda chave paralela. Feito isso, tendo essas recomendações, está resolvido o problema da ligação da chave paralela em qualquer situação, ok? Esse aqui é o interruptor da Schneider e nós vamos observar que esse aqui faz o paralelo da iluminação da escada. Liga, desliga, certo? O que nós vamos observar é se esse daqui é a chave S1 ou S2. Se for a S1, aqui vai estar a fase. Vamos observar isso aqui abrindo. Bom, como dá para observar, a chave da Schneider, ela tem 3 polos, tá vendo? É um polo separado e 2 polos. Qual seria o central? Tudo levaria a crer que seria esse, mas já dá para perceber que o paralelo é feito com esses 2 fios brancos, são 2 cabinhos brancos, e tem esse aqui que é o central. Vamos ver se ele é a fase, ou se é a parte. Se for a fase, vai acender aqui, ó. Acendeu, tá vendo? Percebeu? Então, essa é a fase. Este é o ponto central, este é o ponto de articulação.
Se você ligar esse daqui nesse ponto e ligar os dois brancos aqui, um aqui e outro aqui, não vai funcionar. Percebeu a diferença? Então, na chave da Schneider, o central é esse aqui, ó. É um desses dois aqui. Então, sempre é bom a gente fazer a medida para não passar nervoso, porque aí você fica com 16 possibilidades testando o dia inteiro até descobrir onde que é o central. Então, antes de fazer as ligações, dependendo do fabricante, nós vamos tentar descobrir qual é o ponto de articulação da chave paralela. Essa aqui é uma chave paralela que está sendo usada, por exemplo, como uma chave simples, que é uma possibilidade também. Esse aqui é uma segunda paralela, que é a parte da escada também, só que é a parte de baixo, ó, tá? E pode observar também que nessa chave paralela, também o cabo amarelo, ele está ligado justamente na mesma posição que esse aqui, ó. Tá vendo? Dá para perceber bem? Aqui, ó, nós temos esse aqui, nós temos, ó, o amarelo da chave paralela da iluminação de baixo e nós temos os dois brancos nessa ligação oposta aqui. Percebeu? É a mesma situação da chave Schneider. Ok? Então, ó, esse aqui é o paralelo da lâmpada, da escada. E esse aqui é o paralelo dessa iluminação lateral da escada, ó. Ok? Então, as chaves paralelas. Espero que tenha servido para todos vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.